Mas que é uma discordância que eu tenho um pouco hoje com relação a bullying, quando falam de bullying, assim. Porque eu vejo que... Aí tu tava falando, né, do relacionamento dos pais, etc. Como que cuida dessa criança em casa. Mas na minha... Vou trazer pela minha experiência, né? Mas na minha experiência, assim, de época de colégio e tal, todo mundo se xingava, todo mundo tinha apelido, mas acabava que até virava uma coisa que agregava, assim, sabe? E quando chegava em casa, sei lá, se a criança chegava em casa chorando, fulano me chamou de orelhudo, que era o meu caso, né? Aí falava, vai lá, chama ele de narigudo, pô, já viu o tamanho do nariz dele? Aí ia lá, narigudo, aí pronto. Aí narigudo e orelhudo, ninguém mais briga. Sabe? Então eu via que, sei lá, que as crianças conseguiam mais se defender do que hoje em dia. Porque hoje, chamou a filha de gorda, vamos supor. Aí vai a mãe na escola resolver a situação e não as crianças resolvem entre si, sabe? Você quer dizer assim, que hoje a geração é mais frágil nesse sentido. Justamente também porque a gente entendeu essa questão do quanto isso pode impactar no emocional da criança. Tá. Antigamente, a gente não tinha estudos nesse sentido. A gente não podia avaliar qual que era o impacto de você ser chamado de orelhudo sempre, se isso é um problema para você. Tá. Porque tem criança que é chamada de Dumbo, por exemplo. Meu irmão era chamado de Dumbo. Ele ria. Manda o contato dele pra mim já. Ele ria, ele tirava onda, ele lidava numa boa. Ser chamado de gordo. Tem gente que o apelido é gordo e a pessoa tá de boa. Agora, quando isso é um problema pra pessoa... Quando isso gera sofrimento, é você ficar ali, ó, esfregando aquele desconforto o tempo todo. E aí a pessoa vai tendo uma visão distorcida de si, se sentindo cada vez mais inseguro, muitas vezes começa a não querer mais ir para a escola, ter um problema de desempenho até escolar. Mas então, isso talvez não seria um fator para trabalhar nessa criança que está se sentindo dessa forma, em vez de tentar... Mas e por que validar esse tipo de comportamento no ambiente escolar? O que é benéfico nesse sentido? Eu ficar chamando... Não é que é benéfico, não. É que eu acho que, sei lá, é normal das crianças se xingar, uma tirar sarro com a cara da outra. Tanto é que na minha época as pessoas também falavam, mas dificilmente falavam para as meninas. Entendi. Por exemplo, não sei se na tua época, mas se os homens homens se xingam, si, as meninas já eram preservadas porque elas iam ficar chateadas, elas iam ficar tristes. Faz sentido. Entende? E os meninos eram, se chamavam de várias coisas. A maioria dos meninos ligava o pip e inventava um apelido pior pro amigo. Mas tem crianças, tem meninos que são tímidos, que não, às vezes não falam, porque eles têm uma questão social. Então, para que estimular isso se vai machucar alguém? Por que não orientar os filhos a serem respeitosos com as pessoas? Eu entendo o que você quer dizer, que é no sentido assim, beira a frescura. Não tem maldade, talvez. Beira a frescura. Só que é frescura no olhar de quem não está sofrendo. Entendi. Mas para quem sofre é muito pesado. E aí essa fase da adolescência, por todas essas questões até do desenvolvimento e da imaturidade emocional, muitas vezes as coisas chegam numa intensidade muito grande, até desproporcional. E aí a criança não quer, o adolescente daqui a pouco não quer mais ir para a escola, ele não se aceita, porque você estava de boa com a tua orelha, mas tem criança, tem adolescente que, meu Deus, começa a se sentir horrível. Aí as meninas, ele acha que vai ser rejeitado, que ele não vai ser aceito. E o que o adolescente busca nessa fase? O que ele está buscando? Né? Aceitação e pertencimento. Nós buscamos, o ser humano está o tempo todo buscando aceitação e pertencimento. E aí, se você não é da galera descolada ali, que brinca e faz zoeira, se você é uma pessoa tímida, tem adolescente, tem criança que na hora que tem que falar lá na frente alguma coisa, ele já trava. Ele já começa a ficar vermelho, ele já fica gago. E aí pensa o sofrimento numa pessoa assim, numa criança entalado, assim. Né? Então, eu vejo que hoje o que se fala muito é no sentido da gente estimular um ambiente de respeito, em que as pessoas sejam validadas e não criticadas, ridicularizadas. Se você tem um amigo em que você tem um grau de intimidade muito grande e ele te dá esse espaço para chamar ele de bolota, de baleia, do que for, ok entre vocês. Agora, nem todo mundo dá esse espaço. E aí as pessoas precisam ser respeitadas. E aí o adolescente e a criança, muitas vezes eles não conseguem comunicar do tipo, cara, para que pra mim não tá legal. Mas um você não adulto acha que do fala lado isso. do adolescente agressor, digamos assim, ele também não teria esse filtro pra não falar? Como assim? Tipo, eu vejo uma característica em alguém, eu vou falar. Porque eu sou adolescente impulsivo sem freio. Mas é por isso que eles falam. Só que a gente não vai deixar de orientar, né? Ele vai falar uma vez, ele vai falar duas, porque ele não tem esse controle. Você não vai... você vai explicar que aquilo ali fere a outra pessoa, porque o adolescente, ele não tem empatia.
O córtex pré-frontal, que é essa área pelo controle de impulsos e empatia, só vai ser formado aos 25 anos. Então, ele não tem empatia, diferente um adulto. Por exemplo, um adolescente, morreu alguém, ele não fica muito envolvido com aquilo ali. Ele quer jogar, ele quer ver as coisas dele, quer encontrar os amigos. O adulto não, ele se sensibiliza, ele se coloca no lugar do outro. Não todo mundo, mas a maioria. Sim. O adolescente ainda não tem isso. Então, ele não vai querer saber se o amigo achou legal, se não achou. Ele vai soltar. E o sofrimento que vai trazer para o outro lado, muitas vezes, é incalculável. Sim. Então, tem adolescente que deixa de frequentar a escola. A gente não sabe também a história pregressa daquela pessoa. As coisas que ela já viveu, como que foi a história de vida dela. E, às vezes, tem isso mesmo. Pais que super protegeram. Não tem esse traquejo aí que você, por exemplo, brincava que tinha de chamar o outro de outro apelido, de devolver. E isso pode trazer muito sofrimento. Então, para que estimular isso? Isso aqui. Né? Por que não orientar isso? Então, assim, é quando as pessoas falam mimimi é aquilo que não dói em você, né? Aí é mimimi. Sim. Porque se tá doendo em mim, é sério. Tipo, quem é do grupo descolado nunca vai achar que foi bullying. Porque e a turma do fundão tá de boa. Exato. Né? Agora o nerd que tá lá na frente, que eles Exato. começam a xingar, talvez vai ter sofrido a escola inteira. Sim. Né? O período escolar todo. Sim. Então, é muito mais nesse sentido de não vulgarizar, não naturalizar algo que pode gerar tanto sofrimento. E aí, quando você fala dessa questão de fragilizar demais essa geração, é em casa o ambiente para a criança e para o adolescente se frustrar. Ali é o lugar seguro. Só que o pai e a mãe precisam permitir isso. Precisam dar esse espaço. Se a gente coloca os filhos numa redoma, numa bolha, aí fica muito difícil, porque eles não sabem lidar com frustração alguma. E a vida é uma frustração atrás da outra. E da outra. Né? Só paulada na cabeça. Vive melhor quem tem habilidade para lidar com frustração. Sim. Baixa tolerância à frustração é um problema e você deve ver isso até no teu trabalho. Porque pessoas que têm dificuldade com dinheiro, que não conseguem lidar às vezes muito bem, elas resolvem as frustrações delas, muitas vezes, comprando, gastando. Sim, total, e aí total. você traça um objetivo ali, a pessoa não consegue porque ela não tolera o desconforto de não ter aquilo que ela deseja. Eu tô estudando bastante esse lado psicológico agora também pra trazer e tá coisas tudo relacionadas a tá isso. muito Sim, relacionado, sim. né, a finanças. Na verdade, eu acho que é muito mais psicológico do que... É muito mais comportamento, comportamental, né? Muito Isso, mais é comportamento. Sem Pensa em fazer uma dúvida. faculdade? Cara, eu tô vendo um curso pra fazer bem massa da Universidade de Chicago, que é de psicologia para finanças. Ah, que legal. Que Deve eu ser muito procurei por esse tema, eu interessante só achei mesmo. esse. Desse tipo do tema específico que eu quero, assim, eu só achei Sim, desse. que já tá relacionando, já junta as né? duas coisas, Muito legal. Porque a psicologia ela é muito ampla, né? E você, quando vai conversar com alguém para entender a necessidade, você tem que estar atento também ao padrão de comportamento dessa pessoa, até para traçar metas realistas, para poder fazer um planejamento que esteja de acordo com a realidade daquela pessoa, né? Às vezes... E com um pouco também da experiência de anos que trabalhando com isso assim, a gente vai pegando um pouco. A maioria das pessoas é que nem a criança ali, eu quero sorvete agora. É exatamente a mesma coisa. Eu quero viajar mês que vem. O cara, tu tá endividado. Não teve planejamento nenhum. Tu tá endividado, não dá pra viajar. Não, mas eu vou comprar passagem parcelada. Não é assim que funciona. Tipo, as pessoas têm muita dificuldade de botar as coisas no tempo certo, assim. Né? Baixíssima tolerância à frustração. Então, isso começa muito na infância. Então, eu acho que tem outras formas da gente permitir que as crianças e os adolescentes se frustrem, porque isso que você trouxe também faz parte daquele ciclo que a gente falou que está muito enraizado da violência, da agressão, né? Porque essa é cultural, isso é muito forte. Então, a gente precisa ser cauteloso nesse sentido para não perpetuar esse padrão, porque a agressão verbal também é uma agressão. Sim. Né? E machuca muitas vezes mais do que um tapa. Esse é um corte do Boteco Podcast. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar nosso conteúdo.